Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que, independente de onde congrega, a pessoa é salva pela fé em Jesus. Evidentemente, porque a salvação não vem por congregar aqui ou ali, a salvação vem por crer no Salvador. Então a pergunta sua é: qual seria a vantagem de estar congregado somente ao nome de Jesus fora das denominações, já que você já tem a salvação? E você acrescenta ainda, abre aspas, suas palavras: que bênçãos e vantagens você e os irmãos que congregam assim têm, que não têm os que congregam em outros apriscos. Fecha aspas. Bom, depois de ter sido salva por Cristo, por graça e pela fé, será que você só faz as coisas se tiver alguma vantagem? Ou será que você faz por ser esta a vontade do Senhor expressada na sua palavra? Um dia, você foi como aquele cego que se aproximou de Jesus e ouviu de seus lábios: que queres que eu faça? E aí você respondeu: Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas 18, 40, 41. Então você passou a enxergar a partir daquele dia. E o que um coração grato faria em troca disso? A mesma pergunta que o Senhor Jesus fez para o cego. Você faria a ele então. Você diria a ele: Senhor, que queres que eu faça? Ou então, como perguntou Pedro, quando o Senhor disse para ele e os outros irem preparar a Páscoa, Pedro e os outros perguntaram: Senhor, onde queres que a preparemos? Em Lucas 22, 9. O verdadeiro crente em Jesus, que conhece o valor do que recebeu ao ter sido perdoado de todos os seus pecados, terá um coração tão cheio de gratidão que vai perguntar ao Senhor qual deve ser o próximo passo que ele deve dar. E não vai decidir por sua própria vontade. E a resposta desse próximo passo ele vai encontrar na palavra de Deus. A segunda frase sua também responde por si só. Não se trata de escolher este ou aquele aprisco, como você definiu, mas de não estar em aprisco nenhum. Não, que aprisco? Não se trata de congregar dentro das paredes de um dogma denominacional, mas em redor de uma pessoa, da pessoa de Jesus, que nos tirou não só do pecado e da morte, mas também da maldição da lei que cercava aquele aprisco judeu, porque o aprisco era o judaísmo, era a lei cercando com paredes, limites, para manter aquele povo separado dos outros, manter aquele povo limpo, santificado das influências externas. Mas quando Jesus veio, ele tirou o rebanho de dentro do aprisco. Por quê? Porque agora o rebanho era mantido coeso, não por paredes externas, mas por um centro, um imã no centro, atraindo todos a ele, Cristo. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, disse Jesus, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, ou seja, ele tem a credencial para isso, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Para fora de onde? Do aprisco. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10, de 1 a 4. Quando o Senhor falou de aprisco no Evangelho de João, ele estava se referindo a Israel, que era um sistema cercado pelo muro da lei, como é um aprisco. Tem cercas, tem muros de pedras para proteger até as ovelhas. Até ali, aquela cerca tinha servido de proteção, ou daquilo que em Gálatas é chamado de aio, ou ama, para que eles não descambassem na idolatria das outras nações. E a passagem que explica isso é esta aqui, veja só. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Encerrados significa fechados, trancados. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 22 a 26.
O pastor tinha vindo para tirar as ovelhas do aprisco, não para construir outro aprisco. Os libertos por ele não seriam mais reunidos por limites como cercas, muros de aprisco, mas se reuniriam em torno do pastor, do único pastor. Como limalha de ferro se reúne em torno do ímã. Quando você era criança, não fez essas experiências na escola, não é? Pega limalha de ferro, pega um ímã, quando você coloca o ímã assim, todo aquele pozinho de ferro, aquela limalha corre e gruda no ímã. É assim que é congregar a Cristo, ao nome que está acima de todo nome. Então é isso que acontece quando Cristo é o centro para o cristão. O cristão não vai querer estar congregado a Ele e a algum outro nome. Não. Ele vai querer estar congregado a Ele só, ao seu nome, a nenhum outro nome. Isso não é de hoje, mas até para Israel, Deus já havia ensinado que não deviam adorar em qualquer lugar que eles escolhessem, mas assim ao nome. Ao nome. Lá no Antigo Testamento diz: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Não. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Leia o capítulo todo, Deuteronômio 12, de 5 a 11, e os outros versículos. O que diferenciava o lugar não era a sua posição geográfica, não era a cor das paredes do templo, não era nada. Era que o nome do Senhor estava naquele lugar. Só isso fazia daquele lugar o centro de reunião e de adoração dos judeus. E hoje, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, versículo 20. A que nome você se reúne? A que nome você congrega? Eu congrego o nome de Jesus e da igreja X, e da igreja Y. Sério. Então, ouça de novo essa gravação.